Bom dia. Que bom poder estar uma vez mais com todos vós. Como temos vindo a dizer, o programa de Juntos pela Saúde tem como principal objetivo aumentar o conhecimento da população em geral na área da saúde, mas tem valor suficiente para seduzir todos os profissionais de saúde, pode ser interessante para os diferentes tipos de escolas e estejam não ligadas à área da saúde e pode ser atrativo para os frequentadores das universidades séniores, entre outras instituições. O nível de linguagem emprega tem também o potencial de poder ajudar a melhorar a comunicação entre os doentes e os seus familiares e os médicos, os enfermeiros, entre outros profissionais de saúde. Recordo que nos diversos programas de Junto pela Saúde temos vindo a falar de algumas das doenças que mais atingem o homem. Recomendo assim que toda a série de Juntos pela Saúde possa ter a vossa preferência. Está disponível no YouTube e na página de Facebook da Associação Portuguesa da AVC. Bastante escrever Juntos pela Saúde e logo aparecem os seus vários episódios. A formação na área da saúde é o objetivo de todas as sociedades científicas e de todos os governos. Mas o que é certo é que, na prática, este objetivo raramente é cumprido porque se depara com inúmeras barreiras. Não sendo este o momento certo para as analisar, na semana passada iniciámos o tema da diabetes. Hoje vamos continuar a falar da diabetes, uma das doenças mais comuns e em maior ascensão do planeta. Temo, no entanto, que o programa não vá suscitar o interesse dos outros, já que vamos falar de uma matéria pouco entusiasmante e, por que não, maçadora, que é a das complicações da diabetes. Quais são as complicações da diabetes? Vocês estão a ver aqui na imagem um grande avião, que significa hiperglicemia, e um pequeno avião, que significa hipoglicemia. Esta é uma das complicações mais frequentes da diabetes. Imagem seguinte. Isto significa exatamente da mesma maneira. Ao lado direito temos uma hiperglicemia, uma pessoa mais obesa, e do lado esquerdo uma pessoa magrinha, que significa menos, portanto, hipoglicemia. Depois, dentro da hiperglicemia, as mais graves são aquelas que ultrapassam ou são iguais a 400 mg por cento. E, finalmente, a próxima imagem, a hipoglicemia, em que o valor é igual ou menor a 70 mg. Estas duas complicações são realmente as mais frequentes, independente do número de anos de evolução da diabetes do adulto. Hiperglicemia, portanto, glicemia ou igual a superior a 400 mg, e a hipoglicemia, ou seja, glicemia igual ou inferior a 70 mg por cento. Comecemos pela hiperglicemia. Por que é que os diabéticos têm, por vezes, episódios de açúcar tão elevados no sangue? Ou seja, ficam com hiperglicemias tão graves. Os episódios de hiperglicemia grave, digamos que iguais ou superiores a 400 mg por cento, surgem, na maioria das vezes, devido a erros alimentares. Ou, então, porque o diabético tem períodos em que come demasiado ou porque tem épocas em que gera uma exorbitância de alimentos e bebidas doces. Noutras ocasiões, os episódios de hiperglicemia grave são provocados por doenças agudas, como as gripes, as diarreias e infecções urinárias. Noutras, porque o diabético anda numa fase de estresse ou ansiedade marcados. E, finalmente, noutras, porque o diabético não anda a tomar os medicamentos como devia, ou porque se esqueceu de os tomar com regularidade, ou porque se desleixou na sua toma, ou ainda até porque alguém lhe mudou a medicação antidiabética. Em muitos diabéticos até pode não acontecer nenhuma destas situações. Podem até nem comer muito ou comer mal, podem até tomar regularmente os medicamentos, mas como não controlam a sua hipertensão arterial, o seu colesterol elevado, como continuam a engordar e como ficam cada vez mais sedentários, já que passam o dia sentados, não fazem exercício físico e muito menos praticam qualquer desporto, veem a insulina produzida pelo seu organismo, ou melhor, pelo seu pâncreas, a ser cada vez menos eficaz. O seu corpo fica resistente à ação da insulina que produz. A atividade física é essencial na vida de um diabético porque potencializa a ação da insulina. Ouviram bem? A atividade física torna mais forte e mais pujante a ação da insulina e os músculos exercitados fazem com que a glicose entre para dentro das suas células. Estes dois mecanismos contribuem energicamente para a redução da concentração da glicose no sangue. Mensagem a reter.
Todo diabético deve ter uma importante atividade física. Sem ela, o controle da diabetes vai ser mais difícil. Do mesmo modo, todo diabético deve ter a sua hipertensão e colesterol elevados, bem controlados, já que isso favorece muito a atuação da insulina. Se for um diabético fumador, tem que se libertar do vício. Não existe uma associação de doenças tão crítica para as pessoas quanto esta. Aqui vemos uma pessoa a vomitar e estes vômitos, como calculam, não deixam que os medicamentos tomados para a diabetes sejam absorvidos. Isto vai ser um problema para eles. Na diarreia, é óbvio que os medicamentos engolidos são rapidamente expelidos pelas fezes e também não fazem o efeito que deveriam ter. Outro aspecto que eu gostaria de salientar era o seguinte: qualquer doença ou situação que origine náuseas e vômitos ou diarreia, como eu disse há pouco, tem, portanto, o potencial de fazer aumentar o açúcar no sangue. Ou seja, tem a capacidade de causar hiperglicemias, uma vez que, se forem frequentes, podem diminuir a absorção dos medicamentos orais, como eu disse há pouco. Vigie, portanto, mais vezes a sua diabetes, picando mais o seu dedo, sempre que estes sintomas estiverem presentes. A enxaqueca, a síndrome vertiginosa e a gastroenterite estão entre as doenças que mais causam náuseas, vômitos e diarreia. Tenha também cuidado com a falta de apetite, muitas vezes associadas a estas doenças. Mais adiante explicarei porque é que se deve ter esta cautela. A hiperglicemia grave, acima de 400 mg/cento, pode causar sintomas? Depende. Se a hiperglicemia grave for pontual, quer dizer, se só se constatar uma vez por dia ou poucas vezes na semana, passa quase sempre despercebida. Se as glicemias estiverem quase sempre acima ou sempre acima dos 400, nas várias determinações que o diabético vai realizando, durante uma ou mais semanas, é quase certo que vai originar sintomas. Quais são, então, os sintomas que podem ser atribuídos à hiperglicemia grave? Mantida, obviamente, ao longo de vários dias. Boca seca, muita sede, micções frequentes e abundantes, cansaço ou fadiga importantes, por vezes visão turva e outros sinais de desidratação. Lembremos-nos que os rins dos diabéticos, com as elevações acentuadas das suas glicemias, tentam compensar este excesso, promovendo a sua saída, através dos rins, fazendo sair assim muita glicose ou açúcar na urina. Só que esta urina rica em açúcar faz-se acompanhar de muita água, começando o diabético a ficar desidratado, isto é, com muita falta de água no corpo. Na maioria das vezes, o diabético não é capaz de compensar esta enorme perda de água pela urina, mesmo que beba muita. Se as hiperglicemias se situarem muitas vezes, digamos que acima de 600 mg, o quadro clínico fica ainda mais grave, sendo a instalação da desidratação mais que certa. A pele e as mucosas ficam cada vez mais secas, não há ingestão suficiente de água e, a dada altura, o diabético começa a urinar cada vez menos e de modo cada vez mais concentrado. Precisamente o contrário do que acontecia nas fases mais iniciais da hiperglicemia menos grave, quando o diabetes bebia e urinava muito. Pouco depois começa a ficar apático, confuso, sonolento e por vezes agitado e com delírio. Por fim, podem surgir convulsões, ou seja, ataques epiléticos, e pode depois entrar em coma, ou seja, pode ficar sem consciência, deixando de reagir ou ao chamamento ou às bofetadas na cara. Todo este quadro clínico pode desenvolver-se, ora mais rapidamente, ora mais lentamente, ao longo de vários dias. Mas uma coisa é certa, vai sendo sempre cada vez mais grave. Nos episódios de hiperglicemia grave, complicados com infecção, o diabético pode ficar ainda mais em risco de vida. Se o senhor telespectador vir alguns dos seus amigos ou familiares diabéticos com glicemias acima de 600 mg/cento, diga-lhes para ir rapidamente para um serviço de urgência, mesmo que esse valor seja só medido uma única vez. Se o senhor telespectador vir alguns dos seus amigos ou familiares diabéticos há vários dias com glicemias acima de 400 mg, mas que ainda se encontre sem queixas, repito, sem queixas, diga-lhes para comer menos, diga-lhes para tomar adequadamente os medicamentos da diabetes, diga-lhes para se mexerem, andarem mais a pé e sugira-lhe que consulte o seu médico
de família com alguma brevidade. Se o senhor telespectador verificar alguns de seus amigos ou familiares diabéticos que anda há vários dias seguidos com glicemias acima de 400 mg/100, com alguns sintomas que já há pouco referi, diga-lhes para recorrer rapidamente a um serviço de urgência. Se assim não for, a situação desse diabético vai com certeza piorar, podendo acabar no coma ou até na morte. Portanto, uma situação é estar com várias determinações de glicemias acima de 400 mg/100 com um diabético sem queixa. A outra é se esse mesmo diabético estiver com glicémias acima de 400 mg/100 e tiver queixas, nomeadamente a tal sede, a boca sede, a falta de urina, e estar um pouco sonolento ou confuso. Isto é mais grave. Como deve o diabético tratar uma hiperglicemia grave, ou seja, uma elevação marcada do açúcar no sangue igual ou acima de 400 mg/100. Se sentir bem e se não tiver qualquer queixa, deve começar por comer menos. Deve evitar a ingestão de alimentos que rapidamente se possam transformar em açúcar. Deve evitar os alimentos e as bebidas doces. Deve começar a ter mais atividade física. Deve deixar as bebidas alcoólicas e deve tomar corretamente os medicamentos contra a diabetes, os antidiabéticos ou a insulina prescrita. Se tiver muito conhecimento da sua doença, pode subir a dose da insulina ou do antidiabético oral por sua iniciativa. Nos 2 dias seguintes, os valores das glicemias têm que descer, têm que ficar abaixo de 400 mg/100. Se isso não acontecer, ao 3º dia, deve ir ao seu médico de família. Se mantiver várias medições acima de 400 mg/100 e começar com muita sede, boca permanentemente seca, cansaço, fadiga cada vez mais importante, visão turva, deixar de urinar, e se ficar com a sua urina muito amarela, muito escura, e se já notar alguma apatia, algum comportamento estranho ou alguma sonolência, então apresse sair a um serviço de urgência. A situação vai agravar-se, já que em breve vai deixar de ter o discernimento, o julgamento e o raciocínio adequados para se aperceber quando o doente se encontra e vai ficar à mercê daqueles que habitem consigo ou de alguns de seus vizinhos. Passemos agora à hipoglicemia. Como reconhecer e tratar a hipoglicemia, ou seja, uma baixa acentuada de açúcar no sangue? Hipoglicemia está definida, como vocês veem aqui na imagem, significa uma glicemia igual ou menor que 70 mg/100. A hipoglicemia deve-se mais vezes à diminuição da ingestão do alimento, à falta de uma refeição ou a horas tardias da alimentação. O diabético tem que comer quase sempre a mesma quantidade de alimentos e a horas certas. Não pode comer muito a uma refeição, porque esta lhe agradou, ou comer pouco, porque a refeição não prestava. Do mesmo modo, não pode almoçar às 3 ou 4 da tarde, nem jantar às 10 ou 11 da noite. Tem que comer a horas certas. Já tem que tomar a medicação oral ou a insulina a horas certas. Outra razão comum da hipoglicemia prende-se com os erros de medicação. Ou é porque tomou em demasia, quer dizer, tomou demasiada medicação oral ou demasiada insulina, ou porque a tomou a horas incorretas, ou ainda porque se enganou da medicação. Outra causa de hipoglicemia, ou baixa de açúcar no sangue, relaciona-se com o aparecimento de alguma doença aguda, nomeadamente de alguma que lhe faça perder o apetite. Cuidado, portanto, com todas as doenças que fazem perder o apetite no diabético, na medida em que, ao comer menos comida que o normal, o diabético deixa de poder contrabalançar o efeito dos antidiabéticos orais ou da insulina do costume, ficando mais exposto à ação destes e, portanto, com mais probabilidade de ficar com glicemias baixas ou perigosamente baixas. Outra causa de hipoglicemia é ocasionada por atividade física excessiva ou prolongada. É nos diabéticos tratados com insulina que este tipo de hipoglicemia mais acontece. Por fim, uma causa menos frequente de hipoglicemia é o abuso do álcool, decorrente de uma festa ou de uma comemoração. A hipoglicemia origina sintomas, habitualmente variáveis de pessoa para pessoa, ou pode passar despercebida, não provocando qualquer sintoma. Imagens, por favor. Imagem seguinte.
Eis alguns sintomas associados à hipoglicemia. As pessoas ficam quase de um momento para o outro com um nervosismo impressionante, muito ansiosos, com tremores, suores, uma fome excessiva, uma palidez estranha na sua cara, tontos, não conseguem andar, parece que estão bêbados, coração a bater muito depressa, náuseas, vômitos, dores de cabeça, visão turva, dificuldade na concentração, irritabilidade, raiva, desorientação e sonolência. E, numas fases mais tardias, podem ter convulsões ou ataques epiléticos e ficarem inconscientes e caírem, portanto, em coma. A hipoglicemia é, portanto, uma complicação, por vezes fatal, que, se não for acudida rapidamente, vai trazer sérias consequências ao diabético. As baixas de açúcar no sangue que dão sintomas são sempre as mais graves, independentemente do valor da glicemia abaixo dos 70 mg por cento. Por outras palavras, se um diabético tiver 70 mg de açúcar no sangue e estiver a tremer, ansioso, com tonturas, suores, coração a bater depressa, etc., etc., convém agir depressa e tratar rapidamente essa hipoglicemia, apesar de não ser muito baixa. Se esse mesmo diabético tiver valores a rondar os 55 mg por cento e não sentir qualquer queixa, esta hipoglicemia, apesar de ser menor, é menos grave que a primeira, porque não está a ocasionar sintomas, embora necessite também de um tratamento urgente. Não quer isto dizer que o valor de hipoglicemia não seja decisivo no modo como a devemos tratar. Se a glicemia estiver abaixo de 50 mg por cento, a hipoglicemia é sempre perigosa, mesmo que não origine qualquer sintoma, e por essa razão é sempre necessário agir com rapidez antes que esse diabético possa perder a consciência ou vá ter ataques epiléticos, duas das piores situações que pode surgir na hipoglicemia. Para todas as hipoglicemias abaixo de 70 mg que causem sintomas, ou para todas as hipoglicemias abaixo de 50 mg, com ou sem sintomas, mas sempre com a consciência preservada, está recomendada a ingestão de 2 pacotes de açúcar dissolvidos em meio copo de água, ou de 1 colher de sopa cheia de açúcar, ou 4 colheres de chá cheias de açúcar, ou 1 colher de sopa de mel, também dissolvida em meio copo de água, ou uma peça de fruta, ou um qualquer doce na falta de alternativa mais adequada. Vamos rever isto. Portanto, nestas circunstâncias, o seu telespectador, se vir uma pessoa com uma hipoglicemia, dele, ou ele toma, ou a pessoa que tiver hipoglicemia toma, está consciente, como calculam, 1 colher de sopa, não é? Ou 4 colheres de chá em meio copo de água. Não convém ser um copo de água, tem que ser meio. Convém que seja o mais rápido possível. Ou então, 1 colher de sopa de mel, que dissolvem num meio copo de água e dão a beber, ou o próprio diabético bebe. Se não houver sintomas, já podem comer uma pecinha de fruta ou comer um docezinho, de acordo com aquilo que estão a ver na imagem. A perda de consciência implica sempre que, ou uma sonolência muito grande, ou quase a perda de consciência, implica que telefonem para o 112. E, neste caso, não devem dar nada pela boca. Se tiverem, digamos, cabeça fria, agarrem numa papazinha de açúcar e coloquem na parte lateral da bochecha e deixem-no ficar o doente na posição lateral, que vocês veem ali, talvez ainda com a boca mais próxima do chão, para evitar a aspiração. Eu vou repetir isto. O açúcar começa a fazer efeito em cerca de 5 minutos. E um bocado de bolo, ou de doce, ou de sumo de fruta natural, ou mesmo uma peça de fruta, começa a fazer efeito ao fim de 20 minutos. Mas se neste intervalo de tempo essa hipoglicemia começar a dar sintomas, então é melhor beber 2 pacotes de açúcar dissolvidos em meio copo de água em cima da refeição já ingerida. Sempre que uma hipoglicemia é tratada, o doente pode verificar que melhora, ou pode verificar que não melhora, ou até piora. Nestas duas últimas situações, está indicada uma nova medição de glicemia, cerca de 5 a 10 minutos após a primeira terminação. 3 situações podem depois surgir. Ou a glicemia já se encontra bem acima dos 70 mg e, portanto, as queixas que o doente estará a ter nada têm a ver com a hipoglicemia, ou a glicemia está com um valor quase igual à primeira, ou a glicemia ainda está mais baixa
do que na primeira medição. Nestes dois últimos casos, o melhor é ingerir mais 2 pacotes de açúcar em meio copo de água e depois chamar um familiar ou um vizinho e peça-lhe para o vigiar. E porquê? Porque esta hipoglicemia parece ser mais severa e pode não melhorar ou mesmo agravar, apesar de não ser isto provável, mas convém haver vigilância. Fica com alguém e, se for necessário, se a situação se agravar, chama o 112, já que o eventual agravamento vai provocar vômitos, tonturas, dores de cabeça, desorientação, confusão, sonolência e depois perda de consciência. Se algum senhor telespectador for confrontado com uma situação destas, como eu disse há pouco, deve chamar o 112 e dizer o que é que está a acontecer com a pessoa. Informe as queixas que presenciou. Siga as possíveis instruções que lhe possam ter sido fornecidas ou que lhe possam fornecer. Se, entretanto, o diabético ficar inconsciente, deita a vítima no chão, de lado, com a boca o mais perto possível do chão, a fim de evitar que um possível vômito possa ser aspirado e, deste modo, deslocar-se para os pulmões, podendo causar asfixia e, mais tarde, pneumonia. Sempre que um diabético esteja desmaiado ou inconsciente, não dê nada pela boca, uma vez que não se encontra em condições de engolir com segurança. Mas atenção, pode e deve colocar na bochecha uma papa de açúcar enquanto espera pela chegada do INEM, entretanto chamado para socorrer a vítima. No fim de cada episódio de hipoglicemia resolvido, é sempre recomendável uma refeição. Depois desta, o diabético deve analisar a causa que o levou a ter a hipoglicemia. Agora compreendem porque é que todo diabético deve andar com pelo menos 2 pacotes de açúcar no bolso. Se isso não acontecer, sugiro ao diabético com sintomas de hipoglicemia que se dirija a um café, ou a um restaurante, ou a um supermercado e beba rapidamente um refrigerante que não seja light ou zero, ou coma um doce ou 2 pacotes de açúcar e um pouco de água. Todo diabético que tiver dúvidas sobre a presença de uma hipoglicemia deve apressar-se em picar o seu dedo e medir a glicemia. Se estiver igual ou abaixo de 70 mg, será provavelmente uma hipoglicemia. Se estiver bem acima de 70 mg, é porque esse ou esses sintomas não são devidos à hipoglicemia. Alguns pacientes podem ter hipoglicemias tão graves, que a primeira manifestação é a sonolência intensa ou a perda de consciência. Estes doentes não se apercebem dos sintomas de hipoglicemia ou sentem alguns sintomas, mas não os atribuem à hipoglicemia, porque estes não eram os seus sintomas habituais. Estas hipoglicemias acontecem sobretudo em pessoas com um longo historial de diabetes, em pessoas com neuropatia diabética e em pessoas que tomam certos medicamentos como os bloqueadores beta, que não deixam que o diabético sinta alguns dos sintomas de hipoglicemia. Alguns pacientes podem não ter quaisquer queixas, mesmo com hipoglicemias a rondar os 30 mg/cento. Digamos que se habituaram a ter estes valores muito baixos e, portanto, não têm sintomas. Tantos foram os episódios recorrentes de hipoglicemia ao longo da sua vida. Para finalizar, retenham a seguinte mensagem: toda a hipoglicemia associada a sintomas ou toda a hipoglicemia abaixo de 50 mg deve ser tratada rápida e eficazmente. A hipoglicemia que não causa sintomas e a hipoglicemia entre os 60 e 70 mg são aquelas que necessitam de menor rapidez de tratamento. Alguns diabéticos tratados com insulina trazem consigo uma injeção de glucagon para tratar qualquer episódio de hipoglicemia grave associado a sonolência profunda ou coma. Estes doentes já não podem engolir uma bebida açucarada ou comer um alimento doce. Fora dos hospitais, estes diabéticos não podem ser tratados através de uma injeção do glucagon, muitas vezes presente nas suas casas ou nas suas malas, ou então colocando na bochecha da boca, na sua parte interna, uma papa de açúcar, como eu disse há pouco, poderá ser rapidamente absorvida e, deste modo, evitar o maior agravamento da hipoglicemia até que chegue o INEM. E eis como eu vos deixo. Estão irritados comigo, já o sei, basta ver a cara desta menina ou a expressão desta senhora, porque realmente este programa foi um bocadinho intenso e espero que não fiquem zangados comigo e desejo-vos uma ótima semana e até
e até lá. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.